Então, ao começar esse estudo sobre a tradição antioquena, os padres antioquenos e, em particular, São João Crisóstomo, gostaria também de colocar uma premissa no início desta aula. Aqui nessa imagem anterior, vocês têm a assim chamada Gruta de São Pedro, em Antioquia. É uma antiga gruta que, segundo a tradição, também Pedro, pois esteve ali, né? Existe também em Antioquia a igreja, a famosíssima antiga igreja de São Pedro, em Antioquia, né? Ali é um lugar também importante para nossa tradição cristã, Antioquia. E vocês vão se lembrar que nos Atos dos Apóstolos, Antioquia, na Síria, é uma espécie de base do apostolado de Pedro e Barnabé, e depois outros apóstolos, o próprio Silas, né, outros colegas de São Paulo, tinham a sua residência aqui em Antioquia. Por exemplo, aqui temos um mapa da segunda viagem de Paulo, né? Eles sempre têm esses dois polos, Antioquia, onde os cristãos foram chamados por primeira vez de cristãos. Depois também outro polo importante é Jerusalém. Sendo que Jerusalém, aquela tradição judaico-cristã, enquanto que Antioquia vai ter aquela tradição mais helênico-cristã. Okay? No começo, nos primórdios do cristianismo. E é interessante, né, que Paulo ele sai de Antioquia em muitas das suas viagens, vai pela Ásia Menor, por exemplo, a segunda viagem chegando até a Grécia, depois empreende o caminho de volta, sempre passando por Jerusalém, para conversar ali com os apóstolos, falar do resultado das suas missões, e depois ele volta outra vez a Antioquia, como a residência, a casa dos apóstolos, Antioquia. Por isso aí vai se constituir um patriarcado muito importante na antiguidade, eu diria até os nossos dias, né? O patriarcado antioqueno. Bom, Antioquia, os Atos nos falam da importância dessa cidade para a primeira comunidade cristã judeu-helenística, onde era a base das missões de Paulo e Barnabé. Aí residiu Pedro também antes de sua partida para Roma. Nós vemos naquele episódio onde o centurião Cornélio, que residia em Jope, ele manda chamar Pedro, que estava em Antioquia, né? Então, mesmo Paulo, na carta aos Gálatas, fala daquele incidente com Pedro em Antioquia, né? Que Pedro, ali em Antioquia, vivendo com os cristãos convertidos do paganismo, né? Vivia como um pagão, por assim dizer, né? Como os pagãos, mas quando chegaram alguns da comunidade de Jerusalém, né, os discípulos ali da comunidade de Tiago Menor, Pedro, então, meio que faz aquela simulação de São Paulo, né? Tenta outra vez, como que dizendo ali para os cristãos, olha, vamos lá, observem um pouquinho a lei de Moisés, né? Para não escandalizar os irmãos que chegam de Jerusalém, etc., né? Então faz aquela espécie ali de simulação. Tenta jogar um pouco para a torcida, né? São Pedro naquele momento, e São Paulo ali em Antioquia fica bravíssimo, repreende Pedro em público, né? Tem aquele episódio em Antioquia, né? Então vocês vão lembrar Antioquia como um lugar de residência dos apóstolos, e essa comunidade de Antioquia tem uma característica que começa já a ser introduzidos os cristãos já de origem helenística, né? Muitos deles também alguns deles eram até mesmo judeus, mas começa já a vir um grupo também provenientes do paganismo, né, do helenismo.
Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos por primeira vez. Então, recebeu o nome de cristãos, os discípulos de Jesus. O primeiro bispo de Antioquia, depois de Pedro, foi Evódio, seguido de Inácio de Antioquia, em segundo lugar. No século IV, havia uma importante escola de retórica, cujo mestre era o pagão Libânio. Então, Antioquia vai ser também um centro ali, essa escola de retórica vai influenciar, inclusive, nos cristãos residentes ali. Segundo Sócrates, na história eclesiástica, Teodoro de Mopsuestia e o próprio São João Crisóstomo estudaram na escola de Libânio. Sócrates conta aquele relato de que Libânio se queixa quando Crisóstomo, quando João, abandona a escola de retórica. E ele diz, que pena, perdemos um grande orador para os cristãos. Então, tem esse relato, pelo menos ali mencionado em Sócrates. E João Crisóstomo vai ser um grande orador, um grande mestre da palavra, sem dúvida nenhuma, talvez dos maiores de todos os tempos. Um grande mestre realmente da palavra. Interessante que as obras de São João Crisóstomo são obras mais de corte espiritual, pastoral, são homilias, são catequeses. Não vamos encontrar entre as obras do Crisóstomo tratados, digamos assim, dogmáticos, teoréticos. A maioria das obras do Crisóstomo é sempre de tipo pastoral, pregação, catequeses, onde ele está ali, fomentando, alimentando a vida espiritual dos fiéis. Então, é interessante. Ele faz, portanto, para isso, o uso da palavra. São João Crisóstomo ele é muito exortativo. Ele exorta, ele tenta convencer, ele vai até mesmo romper as objeções do ouvinte, os preconceitos que tem para convencer, para levar a palavra, chegar ao convencimento através da palavra. Depois nós veremos um pouquinho as características da pregação do Crisóstomo. Em um tempo se falou de uma escola de Antioquia, mas aqui, sem dúvida nenhuma, não se trata de uma escola, mas de uma tradição. É um grupo, por assim dizer, de pessoas que se formam com essa tradição. Uma tradição teológica e eu diria uma tradição exegética, em primeiro lugar, antioquena. Então, não se tratava de uma escola propriamente, mas, sobretudo, de uma tradição teológico-exegética, com características diferentes da tradição alexandrina. Considera-se Luciano de Antioquia, ou melhor dito, São Luciano de Antioquia, foi mártir na perseguição de Diocleciano. A igreja o venera como santo mártir, São Luciano de Antioquia, que foi o mestre de Ário, o grande herege Ário. De Luciano, nós temos pouquíssimas notícias. Luciano de Antioquia, não temos assim dados suficientes para exemplificar qual tenha sido o ensinamento de Luciano. Sabemos que ele era um mestre, era digamos assim, um iniciador dessa tradição, mas como nós não temos nenhum dado de Luciano, é difícil aferir alguma afirmação de tudo isso. O próprio Ário, ele mesmo se diz discípulo de Luciano. Ário tem uma das cartas que chegou até nós de Ário, ao seu amigo, o bispo Eusébio de Nicomédia. Nessa carta, ele mesmo relembra
a Eusébio das aulas de Luciano. Ele menciona, né, que tanto ele, Ário, como o próprio Eusébio foram discípulos de Luciano de Antioquia. Né? Nessa carta, Ário ele usa esse termo, né, co-lucianista, os dois discípulos de Luciano de Antioquia. Agora, nós temos notícias dessa tradição somente a partir de Diodoro de Tarso, que ele floresceu ali por volta dos anos 370. Diodoro de Tarso, ele viveu uma vida monástica, uma vida ascética, ali no deserto da Síria, dando aulas, por assim dizer, estudando as Sagradas Escrituras, guiando um grupo de ascetas, dentre os quais estiveram Teodoro de Mopsuestia, né, Teodoro bispo de Mopsuestia, e o próprio São João Crisóstomo. Né? Então, ele é conhecido como iniciador dessa tradição exegética e teológica. Agora, as características principais desta escola, ou melhor dito, desta tradição, né, me corrijo, são as seguintes. Eles vão prezar muito pela exegese literal da Escritura, e inclusive vão criticar e se opor ao método alegórico alexandrino. Okay? Vão enfatizar muito o sentido literal da Escritura. Okay? É uma característica do método antioqueno. Interpretar a Bíblia no sentido literal. Para isso, usa, sobretudo, dos argumentos da linguagem, as figuras de linguagem, usa-se da retórica, usa-se também das ciências, para tentar entender o sentido literal da Escritura. Exemplo disso, podemos ver o próprio São João Crisóstomo. Não encontraremos propriamente alegorias no texto do Crisóstomo. Encontraremos aquilo que os antioquenos chamam de teoria. Teorias são antecipações, prefigurações cristológicas, né, tipológicas. Então, isso a gente encontra, por exemplo, Adão, uma espécie de prefiguração de Cristo. Cristo é o segundo Adão, o novo Adão. O primeiro é uma figura imperfeita, por assim dizer, uma antecipação do próximo, do verdadeiro Adão. Isso os antioquenos também aceitam no geral. Mas eles evitam construir um sentido místico da Escritura. Né? Nós, por exemplo, na aula passada mencionávamos Orígenes, ele no comentário ao Cântico dos Cânticos, quando ele explica aquele trecho, né, do cântico que diz, a esposa diz, eu sou negra, mas sou formosa, filhas de Jerusalém, né, vocês vão se lembrar aquela explicação que ele faz, ou seja, a negritude da esposa significa a igreja proveniente do paganismo, enquanto que as filhas de Jerusalém, elas vão simbolizar o povo de Israel que tinha sido iluminado pela lei de Moisés. Os pagãos, visto que não tiveram a luz de Moisés, portanto, ficaram na escuridão. É um povo que estava nas trevas e na sombra da morte, até que Cristo brilhou para eles. Né? Então, Orígenes, por exemplo, faz todo um sentido alegórico, trevas, escuridão, luz, igreja, né, a esposa que é escura é símbolo da igreja, o povo de Israel critica, etc. Faz toda uma construção espiritual do sentido místico daquele texto. Né? Os antioquenos vão preferir fazer uma interpretação mais direta, né? Ou seja, evitando, por exemplo, essa construção, trevas, luz, os simbolismos, exagerar nos simbolismos. O próprio São João Crisóstomo, ele prefere
em vez de alegorias, ele vai preferir o uso de imagens, né? Imagens que impactam a sensibilidade, a mente dos ouvintes e faz com que aquela mensagem chegue com mais força, né? Por exemplo, quando ele, naquele livro, né, que na verdade é um livro homilia, um discurso sobre a educação dos filhos, sobre a vaidade e a educação dos filhos, São João Crisóstomo, por exemplo, ele fala que a alma da criança é como uma cidade amuralhada que tem 5 portas, que são os 5 sentidos: visão, audição, né, fala, né, o tato, o olfato, e que os pais devem cuidar, né, e devem vigiar o que entra e o que sai dessas portas, né? Para que, por exemplo, a porta da visão não entre coisa indevida até a alma da criança, né? E São João Crisóstomo vai falar que essa cidade tem 2 casas principais, né, que é a inteligência e a vontade. Então veja, é uma imagem, ele usa uma imagem de uma cidade com 5 portas. Então os pais, na educação dos filhos, devem cuidar. O que está entrando nos olhos, nos ouvidos da criança, que palavras eles escutam, né? E ao mesmo tempo o que sai pela boca da criança, o que ela pronuncia, né? Então vai falando da educação dos 5 sentidos e depois também a educação, a formação interior da inteligência, da vontade da criança, né? Então é uma imagem que fica claro para os pais. Ah, ok, né? Eu devo cuidar do meu filho, da minha filha, como os cidadãos na antiguidade cuidavam da cidade, uma cidade amuralhada, que era a sua proteção, a sua tutela, e dentro tinha essas casas importantes, a inteligência e a vontade, né? Que deve ser uma casa que deve também estar protegida, edificada, etc., né? Ou, por exemplo, São João Crisóstomo, quando fala da vaidade, nesse mesmo livro, ele cita o exemplo de uma fera no anfiteatro, né, que agarra a sua presa e a sacode e a lança por todos os lados, né? A pessoa que está infectada pela vaidade é como que está abocanhada por esse tipo de fera. A vaidade como uma fera, né, selvagem, que estraçalha, que arremessa a vítima por todas as partes, né? Então, ou seja, uma imagem impactante. A pessoa que escuta aquilo entende muito bem o que ele quer dizer, né? Isso são, digamos assim, aspectos da oratória, da retórica, que ajudam na eficácia, no convencimento, né, em transmitir a doutrina, algum conteúdo para os ouvintes. Então, primeira característica da tradição antioquena é justamente essa. Eles prezam muito por uma exegese literal da escritura. Então, por exemplo, Teodoro de Mopsuestia, ele vai dizer que os salmos têm, em primeiro lugar, um sentido, né, o sentido dos salmos não é cristológico nem eclesiológico, né? Para nós podemos até achar um pouco estranho. Como assim? Né? A gente está acostumado à liturgia das horas, então, rezando a liturgia das horas, a gente sempre associa a Cristo rezando e a igreja em oração, né? Teodoro de Mopsuestia vai dizer não. O sentido dos salmos, em primeiro lugar, é moral, né? Ou seja, é o salmista que está clamando por ajuda, que está com dor, com sofrimento, perseguição, ou está alegre, está louvando a Deus pelos benefícios recebidos, né? Vejam, sentido moral, ou seja, o texto fala disso. Alguém que está ou triste, aflito, ou está exultante, louvando a Deus, né? Não tem sentido, assim, diretamente, um sentido cristológico, um sentido eclesiológico, né? Teodoro de Mopsuestia somente aceita
os salmos, digamos, alguns salmos têm sentido cristológico, que são aqueles que mencionam o Cristo diretamente. Tem alguns salmos que são salmos messiânicos, que falam do Messias. Por exemplo, Salmo 45, Salmo 2, né, que fala que as nações se revoltam e os povos meditam um fracasso contra o Senhor e contra o seu Cristo. Então esse salmo é cristológico porque menciona na letra o Messias, né? Então tem sentido cristológico porque está na letra do salmo, né? Interessante a aproximação, uma aproximação mais literal, o que o salmo está dizendo de fato, né? Do ponto de vista da cristologia antioquena, ela se distingue da cristologia alexandrina pelo fato de ser assim chamada a cristologia do logos anthropos. Anthropos, no grego, significa homem, enquanto que a cristologia alexandrina é mais do logos sarx, ou seja, do logos que se faz carne. Então, os antioquenos vão dizer o logos, o verbo, se fez homem. Enquanto que os alexandrinos vão dizer, vai ser a cristologia do verbo que se fez carne. Portanto, a cristologia alexandrina, ela é mais unitiva, né? A palavra carne, ou seja, o logos se encarnou, se fez carne. Então tem aí uma unidade. De fato, o dogma da união hipostática vai ser de origem alexandrina. São Cirilo de Alexandria vai ser um grande defensor da união hipostática, ou seja, a natureza divina e a natureza humana de Cristo estão unidos na única hipóstase, na única pessoa do Verbo, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, a segunda pessoa da Trindade dá uma união, não é uma união acidental, como dizia Nestório, ou uma união de beneplácito, né, que ele dizia de eudoquia, né, de benevolência, mas é uma união na hipóstase hipostática, ou seja, é uma união forte. Para Nestório, era uma união das duas naturezas fraca, né? Era uma união só por beneplácito, por benevolência de Deus. Então, Deus e o homem estão unidos porque Deus é bom, Deus quis assim. Né? Mas não tem algo ali, vamos dizer assim, substancial, né? Metafísico, ontológico, que une as duas naturezas. Então, esse foi o problema de Nestório, a heresia de Nestório. Né? Então, a união de Deus e homem e Cristo está na única pessoa do Verbo, porque o Verbo se fez carne. Então, uma cristologia mais unitiva. Depois, essa cristologia unitiva dos alexandrinos também vão derivar depois no monofisismo ou no miafisismo, ou seja, uma só natureza. Né? Enquanto que os antioquenos aqui, eles têm uma cristologia mais divisiva, ou seja, o Verbo se fez homem, ou seja, Deus e homem. Cristo tem duas naturezas. Não se confundem, não se misturam as duas naturezas. As duas naturezas permanecem intactas, embora unidas, sem separação, sem contradição, mas elas permanecem intactas. Né? Isso vai ser depois o Concílio de Calcedônia. O Papa Leão Magno vai, através da carta ao patriarca de Constantinopla, Flaviano, ele vai ensinar esses dois aspectos, que é muito característico da tradição antioquena. Né? Em geral, os padres latinos seguem muito a tradição antioquena, mais inclusive do que a tradição alexandrina. Né? Houve ali um período de entusiasmo pela tradição
alexandrina, mas depois os latinos foram abandonando. Por exemplo, São Jerônimo, quando jovem, ele era muito entusiasta da tradição e do método exegético alexandrino. Os comentários de Jerônimo às escrituras no período da sua juventude é de corte muito alexandrino, muito alegórico, né? A partir do ano 392, que se começa uma perseguição aos discípulos de Orígenes e também ao alegorismo desses discípulos de Orígenes, os padres latinos vão se afastando cada vez mais do método alexandrino e vão se aproximando cada vez mais do método antioqueno. O próprio Jerônimo abandona de vez o método alexandrino e insiste mais no método antioqueno, literal das escrituras. Ele tem um comentário literal a Mateus, por exemplo. Chegou até nós de São Jerônimo. O próprio Santo Agostinho, no começo da sua conversão, os primeiros escritos, pelo menos de simpatia para com os alexandrinos. A gente lê o comentário ao Gênesis contra os maniqueus, é um método muito alegórico, muito... Depois, com o período de maturidade de Santo Agostinho, ele vai buscar um comentário mais literal ao livro do Gênesis, por exemplo, né? Ele vai cada vez mais se aproximando também com a sua peculiaridade típica, né, da genialidade de Agostinho, mas ele vai se aproximando um pouco mais do método antioqueno. Ok? Então a cristologia antioquena ela é de caráter mais divisiva. Cristo é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Deus e homem em Cristo não são duas coisas opostas, nem se anulam, nem, uma altera a outra, uma natureza altera a outra, mas estão em união. Né? Mas, o acento aqui é na dualidade em Cristo. Ele é Deus e ele é homem. Os alexandrinos vão enfatizar em Cristo a unidade, é uma só pessoa. Né? Nós dizemos, com o concílio de Calcedônia, em Cristo existe uma só pessoa, uma só hipóstase e duas naturezas, Deus e homem. Então, é uma só pessoa, ou seja, um só filho, um só Senhor, não são dois filhos, não são dois senhores, mas em duas naturezas, Deus e homem. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Né? Então, por isso, nós podemos dizer que as duas tradições elas se necessitam e se completam mutuamente. Do ponto de vista do pensamento, a tradição antioquena tem uma forte influência da lógica aristotélica. Os antioquenos, eles são grandes oradores, também grandes gramáticos. Eles conhecem muito, fazem muito estudos da etimologia dos textos. Antioquia, estando relativamente perto de Jerusalém, né, pelo menos ali, já muito perto da Palestina, pois eles vão buscar mais o contato com a palavra literal, com a etimologia, o significado dos nomes dos lugares bíblicos, por exemplo, ou a análise de cada palavra do texto, até análise filológica. Então, eles vão usar muito da lógica aristotélica. Aristóteles, nos seus tratados de lógica, ele procura, estudar a interpretação das palavras. O Perihermeneias de Aristóteles fala sobre a interpretação, mas não só interpretação das palavras, dos textos, mas ele tenta classificar as palavras. Nós temos o livro das categorias de Aristóteles, onde ele faz uma classificação do tipo das palavras. Né? Então, é o estudo da lógica como um todo e, portanto, também a importância da gramática, da capacidade expressiva, etc. Né? E do ponto de vista da antropologia, o homem
para os antioquenos é sobretudo a carne, a parte corpórea. Os alexandrinos, eles vão enfatizar o espírito, a parte intelectiva do ser humano. Não é que os antioquenos neguem que exista a parte racional, a parte intelectiva, mas os antioquenos vão enfatizar que o ser humano, ele é sobretudo uma parte sensitiva, né? E de fato é assim, né? O próprio Santo Tomás de Aquino diz que a inteligência humana é a menor das inteligências, né? De todos os seres inteligentes, a inteligência do ser humano é a menor, a mais diminuta. O que predomina em nós, seres humanos, é a nossa parte animal, que nós temos em comum com os outros animais, os sentimentos, as paixões, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está triste, ou está doente, ou está cansada, não consegue pensar direito, não consegue estudar, não consegue rezar, ou seja, tem dificuldade para exercer atividades intelectivas, atividades espirituais, porque o nosso corpo é muito presente a nós, sem dúvida nenhuma, até mais presente do que a nossa alma, né? Tem pessoas que nasceram, morreram e nunca cultivaram o espírito, né? Digamos assim, nunca exercitaram, digamos, no sentido técnico da palavra, as suas faculdades intelectivas, né? Viveram, trabalharam, tiveram uma vida até mesmo boa, vamos dizer assim, mas não viveram para o espírito, para, digamos, um desenvolvimento intelectivo, espiritual, né? Então veja, às vezes a pessoa nasce e morre e nem se dá conta que tem uma alma, né? Mas nós não conseguimos passar de modo despercebido o nosso corpo, né? O nosso corpo nos é presente sempre. Então basta um pequeno machucado, uma pequena dor de cabeça, a gente nota e não conseguimos nos esquivar do nosso próprio corpo. Então a carne é muito presente, né? Então uma antropologia mais, vamos dizer assim, pés no chão, ser humano, pois ele é sobretudo carne. Os alexandrinos vão enfatizar o ser humano como a parte mais espiritual, mais intelectual, né? Aqui a gente vê também a influência nos alexandrinos mais da filosofia platônica, né? Para Platão, o ser humano é sobretudo alma, é o espírito, né? E aqui os antioquenos, pelo menos aí na parte aristotélica da lógica, depois também tem a influência do estoicismo. Os estoicos usam muito da lógica aristotélica, né? Portanto, vão enfatizar mais a doutrina das paixões, né, das virtudes humanas, etc. Então, como eu digo, são características gerais dessa riquíssima tradição antioquena que influenciou e, pelo menos, né, todo o período patrístico em conjunto com a tradição também alexandrina. Desses representantes dessa escola, podemos mencionar os principais. Acácio de Cesareia, que foi o sucessor de Eusébio de Cesareia. Eusébio foi aquele que herdou a biblioteca de Orígenes. Então, portanto, Eusébio, ele é mais de embora ele seja de Cesareia, ele é mais de tradição alexandrina. Já o seu sucessor é mais de pensamento antioqueno. Eusébio de Emessa, o próprio Diodoro de Tarso, que é conhecido como iniciador dessa tradição, ou, se vocês quiserem, o iniciador da escola propriamente, ou do grupo de ascetas, né? Depois Teodoro de Mopsuestia, Apolinário de Laodiceia, o próprio Santo Epifânio de Salamina, João Crisóstomo e Teodoreto de Ciro. Se quiserem também, o próprio Nestório, né, o herege Nestório,
tem muita influência também desse pensamento antioqueno, sobretudo da sua cristologia divisiva. Só que Nestório vai enfatizar a divisão, colocando inclusive 2 filhos em Cristo, né? O filho que nasceu de Deus, foi gerado no seio do Pai, e o filho gerado no seio da Virgem. Okay? Então, isso daqui é um pouquinho dessa escola, a escola antioquena.